tipos de carros mais buscados no mercado é o carro de 7 lugares. Mas já para pensar que carro de 7 lugares elétrico é bastante raro? E por ser raro, esse carro aqui é bem interessante, o Mercedes EQB, modelo de R$500 mil, que você acompanha comigo a partir de agora e roda a vinheta. Se você chegou agora no canal da Instacarro, ative o sininho das notificações, se inscreva no canal, deixa o seu like no vídeo, o seu comentário. Caso você ficou com alguma dúvida com relação ao veículo, pode deixar nos comentários que eu vou te responder. E caso você queira que eu faça avaliação de qualquer outro modelo, pode ser novo, usado ou seminovo, deixa nos comentários aí que eu também vou tentar fazer essa avaliação para você. E não se esqueça, se estiver pensando em vender seu carro, vem para Instacarro, que é garantia de dinheiro no bolso e bom negócio para você. Bora lá! O Mercedes EQB, ele é baseado numa versão a combustão, que é o Mercedes GLB. Então você vai perceber algumas similaridades na carroceria, como o formato da carroceria, a configuração do veículo. Mas em design ele é bastante diferente. Então falando aqui de características dele, ele tem essa grade aqui fechada com detalhes cromados, grade fechada característica de veículos elétricos. Essa grande símbolo aqui da Mercedes, atrás fica o radar do ACC. E aqui como uma característica também de veículos elétricos da marca, a gente tem essa faixa azul dentro dos faróis, desses faróis aqui Full LED. Todo veículo da Mercedes que você vê que tem esse detalhe aqui em azul, os mais recentes, você pode contar que a gente está falando de um veículo elétrico. O para-choque dele, ele tem uns detalhes que imitam uma entrada de ar, mas na verdade são só imitações mesmo, não tem nenhuma entrada de ar aqui na lateral. E a gente tem essa na parte aqui inferior, esse bigodinho cromado. Aqui na lateral a gente tem as rodas de 19 polegadas, que pelo design dela você vai perceber que ela tem um detalhe diferente das rodas de outros tipos de veículos, que ele tem esse anel aqui, nessa parte entre os raios, digamos assim. Esse anel ele tem um efeito aerodinâmico, então ele ajuda o veículo a ser melhor aerodinamicamente, isso também ajuda na questão da autonomia dele. Então, de mais detalhes aqui, a gente tem esse badge aqui com o logo do EQB. Quem olha de fora vai perceber que ele é um SUV grande, mas não dá tanto para perceber assim que ele é um SUV de 7 lugares. Mas eu mostro para você mais detalhes no interior. Mas voltando a falar de questão de design, ele tem essa parte inferior aqui, esse aplique plástico, que dá uma amplitude, dá uma ideia de um veículo um pouco maior do que ele realmente é. E o detalhe é que nessa parte inferior aqui é onde ficam as baterias, então ele também ajuda a esconder um pouco desse efeito das baterias na parte inferior dele. A gente tem essa linha aqui dos vidros, que ele tem um aço escovado aqui, que nessa parte traseira ele tem uma pequena elevação, por conta do design aqui da caixa de rodas, e aqui onde seria num carro a combustão a entrada do bocal de combustível, aqui a gente tem o bocal de abastecimento do sistema elétrico do veículo. Aqui na traseira a gente tem essas grandes lanternas aqui que são interligadas, lanternas em LED. Você vê que a traseira aqui ela tem uma face mais reta, também para uma questão de espaço aqui dos bancos traseiros. Tem esse spoiler aqui integrado, e aqui no para-choque tem o que seria um apoio de pé, um batente para você entrar por aqui. Então esse também é material metalizado, na verdade. E o resto eu vou mostrar para vocês lá dentro. Aqui no interior o acabamento é dos melhores e é digno de um Mercedes-Benz. Começando aqui pela porta, a gente tem essa parte superior revestida em couro, um couro costurado, mesmo material dos bancos. Essa parte aqui onde tem o apoio de braço é um material que parece notebook, parece um pouco de alcântara. Um material muito bom de qualidade, também com o mesmo tipo de costura em vermelho. Tem aqui a região de abertura das portas, que é um tecido plástico, mas é um plástico de boa qualidade. Aqui também, parte plástica de boa qualidade. Aqui a gente vê os botões de acionamento dos vidros elétricos e da regulagem dos vidros elétricos. Um pouco mais abaixo aqui, a gente tem esse espaço que é bem grande, cabe uma, duas garrafas aqui nesse forro de porta. E o botão aqui de acionamento do elétrico do porta-malas. Apertou aqui, o porta-malas abriu. Aí vindo aqui para o painel, nessa parte inferior do lado esquerdo, a gente tem o botão aqui de acionamento eletrônico do freio de estacionamento. Então puxou aqui, você aciona ou desaciona ele. A gente tem aqui o botão do acionamento dos faróis, na função automática, farol alto e lanterna, função de farol de neblina, e aqui o botão para você regular a intensidade luminosa aqui do painel. E vindo aqui para a região da coluna no volante, do lado esquerdo aqui a gente tem a alavanca para acionamento do limpador de para-brisa e de farol alto. Aqui você pode ver que a gente tem uma aleta de troca de marchas, só que como você sabe, carro elétrico não tem marcha. Então o conceito da Mercedes aqui é ter disponível essas aletas para você regular a forma de regeneração do freio dele. Então
quanto mais você aciona aqui a aleta de sinal menos, o carro fica menos ágil, ele segura mais e regenera mais energia para o sistema de baterias. Se você aciona a aleta demais aqui, você deixa o carro mais solto, com melhor desempenho, mas regenerando menos a bateria. Então a presença dessas duas aletas aqui não é para trocar de marchas, é só para sistema de regeneração e você controlar o quanto isso é feito. E do lado direito aqui, tradicional, a gente tem a alavanca aqui de câmbio da Mercedes, como toda Mercedes, aqui no EQB, nos modelos elétricos, também fica na alavanca do lado direito. Então aqui na parte da frente do volante, do lado esquerdo a gente tem os comandos do sistema de piloto automático e limitador de velocidade. Então aqui eu aciono a questão do piloto automático dele, regula a distância mínima do veículo à frente, e aqui eu tenho o limitador de velocidade, e aqui na parte superior eu tenho o acionamento dos dados aqui do computador de bordo dele. Então quando eu aciono aqui, eu consigo selecionar as funções que eu quero aqui, através desse botão, que é esse botão preto aqui, que na verdade ele é um touch. Eu posso usar ele aqui como um seletor de funções, ou posso simplesmente clicar aqui e escolher. Aqui, como você pode ver no painel, eu tenho alguns modos que eu posso trocar a visualização do painel dele. Então aqui tem o modo esportivo, por exemplo. Tem aqui esse modo progressivo. E aqui o modo sutil, que ele é mais básico, com menos informações. E aqui tem os indicadores padrões do modelo da linha EQ Mercedes. Então esse é o modelo padrão dele. Fora isso, eu tenho as informações que eu posso selecionar aqui para cima e para baixo, de informações do veículo. Então ele mostra aqui, por exemplo, como está a forma de condução do veículo, quanto que eu rodei após a última partida, qual foi o último reset. Pode mostrar aqui também informação de navegação, por exemplo. Tem aqui informações de condução do veículo, quanto que eu posso rodar ainda com ele, nesse modo, qual que é o consumo dele, o consumo médio por quilômetro, quantos quilômetros por quilowatt. Tem as informações aqui dele. E voltando aqui, como eu falei, eu posso utilizar informações de navegação dele aqui, por exemplo. Eu posso colocar aqui como as informações de últimos destinos. Estou calculando a rota. Se possível, faça o retorno e logo depois vire à esquerda. A rota inclui estradas com restrição de horário. Aí, por exemplo, aqui na parte frontal ele vai mostrar para mim aonde que eu vou entrar nas próximas ruas, eu vou ter que fazer algum retorno, vai ficar todas as informações aqui no painel. E aqui no sistema, na central multimídia, ele já tem o navegador me mostrando como que é o trajeto em si. Aqui do lado direito do volante, então, eu consigo fazer o acionamento das informações aqui da central multimídia. Então aqui, ó, da mesma forma como no painel de instrumentos, eu posso usar esse botão para fazer as seleções. E aqui eu tenho todas as informações do veículo. Então aqui eu posso mexer nas definições dele, quais são o que eu posso acionar e desacionar dele, por exemplo, assistente de manutenção de faixa, ou assistente de direção ligado. Posso desligar o Parktronic, posso desligar o sistema de alarme, posso ligar essa função para reboque e outras informações aqui do veículo também, por exemplo, algumas questões de assistência, como as câmeras de auxílio, nesse caso aqui, por exemplo, sistema ativo de trajeto, é o que ajuda a manter o veículo na faixa. Esse alerta ele vai deixar ligado ou não, ou deixar só no modo de advertência. Então são várias funções que eu consigo selecionar por aqui, inclusive o Dynamic Select. Esse veículo, embora ele seja um veículo elétrico, ele tem funções que eu posso selecionar, e aqui, por exemplo, eu posso configurar qual que seria a minha função individual. Então eu posso, no modo individual, eu posso querer ter um motor no funcionamento Sport, que é com melhor desempenho, a direção confortável, por exemplo, e aqui o ESP dele na versão confortável. Então eu posso mudar todas as informações aqui no Dynamic Select nessa função.
E posso também mudar aqui, uma coisa legal também, é a luz ambiente. O visual dele, você pode ver que ele tem alguns tons mais alaranjados, com um tom avermelhado, tudo isso por conta da seleção aqui das cores. Então eu posso selecionar outras cores aqui para o veículo. Por exemplo, eu tenho aqui a função Multicolor, tenho a função Ocean Blue, Purple Sky, são várias funções que você consegue visualizar aí que as cores estão mudando no painel do veículo. Ó. Acho que fica mais visível essas colorações puxadas mais para o roxo, para o rosa, para a iluminação que a gente tem aqui no momento. Olha que legal. E posso ter a função de deixar com efeito, com uma animação, então são alguns detalhes que eu posso escolher aqui, mas eu acho que o mais importante, assim, do que a gente tem de funções aqui na central multimídia, além dela ter a conectividade dela com Android Auto e Apple CarPlay, o que é importante de falar é que a conexão é por fio, a gente não tem conexão sem fio, então você vai precisar conectar com fio no seu celular, mas é legal de mostrar aqui as funções do sistema elétrico dele. Então aqui eu consigo verificar, por exemplo, quanto que eu tenho de carga de bateria, e com o veículo em movimento ele vai mostrar nesse gráfico se o motorzinho está gastando energia da bateria ou se ele está fornecendo energia para a bateria. Ele vai mostrar o fluxo de energia no momento de funcionamento. Ele vai mostrar também aqui as características do carro. Então, por exemplo, estou virando o volante, ele me mostra quantos graus eu estou virando o volante. Vai mostrar aqui, por exemplo, quanto que eu estou pisando no freio. E quando eu estiver acelerando, a mesma coisa. Tem o manual de operação do veículo e aqui os dados de consumo dele. Então, depois que ele foi ligado, qual que foi o consumo e o que foi responsável por gastar a energia da bateria. Então, por exemplo, ele teve um consumo de 3,8 km por kW e 54% desse trajeto foi com a parte de condução, 28% com a função de aquecimento e resfriamento das baterias e 18% com outros consumidores. Então isso para quem tem um carro elétrico é uma função interessante. E aqui também ele tem uma informação de programar a recarga. Então digamos que você colocou o carro, né, chegou em casa no final de semana, numa sexta-feira à noite, deixa o veículo plugado na tomada para carregar, mas você não quer que ele recarregue agora. Você consegue programar uma hora que ele vai começar a fazer a recarga dele e terminar de uma maneira programada. Então eu posso fazer a programação por aqui também. Então assim, tem bastante funções. Aqui ele tem ar-condicionado de 2 zonas para os passageiros da frente. Aqui os bancos ele tem regulagem elétrica para o passageiro da frente. Então tanto o motorista quanto o passageiro tem regulagem elétrica. E a gente tem só que a regulagem manual aqui do apoio de pernas. Então eu consigo regular aqui da melhor forma como fica para cada um se manter mais confortável aqui no banco. O que é interessante de falar aqui do banco é que, dependendo do seu comprimento de pernas, você consegue ficar confortável com essa regulagem, e o banco é largo, ele consegue apoiar bem a região lombar, consegue ter uma altura boa, e é um banco bem gostoso de você dirigir e fica numa posição boa. Você consegue também regular aqui a altura dele, então você consegue ficar numa posição a mais confortável possível na hora da direção, ou até mesmo um passageiro aqui trafegar uma posição bem confortável. Vindo aqui para a região central, a gente tem um carregador de celular por indução, uma tomada 12 volts e aqui onde a gente faz a ligação para a comunicação com a central multimídia. Tem também aqui 2 porta-copos e vindo um pouquinho mais para trás a gente tem aqui o tradicional touchpad da Mercedes. Então você pode ter o controle do sistema no volante, na central multimídia ou através desse touchpad aqui. Então ele é uma reprodução do que já existe na Mercedes há muito tempo, ele é tradicional já dentro da Mercedes, tem esse apoio de braço para você utilizar, e alguns botões do que você viu na central multimídia você pode acessar como atalho por aqui. Para terminar os detalhes aqui na frente, a gente tem o teto solar dele panorâmico, que olha que interessante. Ele é um teto que ele não abre, ele tem essa coluna central e ele tem a cortina tanto na frente quanto na região traseira. Olha aqui na traseira como que é legal. Aqui na traseira, ó, a gente tem uma outra divisão do teto panorâmico dele e uma cortina individual. Então aqui a gente tem como se fosse um teto solar para cada passageiro, para quem vem aqui atrás e para quem vem lá na frente. Agora falando aqui de questão de espaço na parte traseira. Os bancos ele tem uma posição bem alta, você pode ver que eu estou praticamente num formato de cadeira aqui, com a perna praticamente reta. É uma posição confortável, mas para minha altura, eu não sou uma pessoa muito alta, eu tenho 1,75 m, eu estou com a cabeça praticamente no teto aqui.
muito próximo. Então a pessoa mais alta aqui vai ter que provavelmente se ajustar e descer um pouco aqui para ficar numa posição um pouco mais longe. Fora isso, o banco ele é firme, ele é um pouco mais rígido do que os bancos mais macios assim da Mercedes, é um banco mais firme mesmo, mas ele é confortável. Tem o mesmo tipo de acabamento lá da dianteira e aqui na porta também é a mesma coisa, o mesmo acabamento. Algumas marcas têm uma questão de diferenciar o acabamento das portas dianteiras para traseiras, mas não acontece aqui nesse carro na Mercedes. É a mesma qualidade de couro aqui na parte superior, esse no-book ou Alcantara aqui na parte de apoio de braços e no acionamento dos vidros. O que é interessante de falar aqui também é que esses bancos, eles possuem regulagem também por conta dos bancos traseiros. Então eu consigo vir aqui, acionar e mudar a posição dos meus bancos, ó, eu consigo trazer bastante aqui para frente. Então, considerando que tivesse alguém ali atrás, como por exemplo eu posso ficar ali atrás, eu teria que puxar bastante o branco aqui para frente, poderia até, tô no limite aqui para frente, ainda teria uma posição razoável para uma viagem razoável, não muito longa, e conseguiria também regular aqui a questão do apoio. Puxaria a cordinha e poderia aqui, ó, mexer na posição mais confortável para mim. Então, nessa posição eu acho que eu ficaria mais confortável assim. Então eu estaria numa posição de bom apoio da região lombar, estaria razoavelmente confortável aqui na frente e teria um espacinho para quem vai no banco de trás. Aqui atrás no espaço não é dos melhores não, mas é espaço suficiente para uma criança conseguir andar aqui de uma maneira razoavelmente bem. Eu tenho, na verdade, da posição como esse banco está posicionado, eu tenho uma questão de 3 dedos aqui de distância para o banco da frente. A questão é mais uma questão de posição mesmo, porque o banco ele fica mais ou menos num L assim, que ele tem essa parte aqui mais funda e fica numa posição assim, então você fica mais inclinado de uma maneira mais desconfortável. Uma criança aqui, uma pessoa de menor estatura, conseguiria ir aqui de uma maneira até que razoavelmente bem. Talvez o acesso teria que ser um pouquinho melhor, o banco tendo um deslocamento para você conseguir entrar de uma maneira mais simples. Mas assim, é até um pouco melhor do que eu esperava. O EQB 250 ele vem equipado com uma mecânica de um único motor elétrico aqui na dianteira instalado de 190 cavalos e 38,2 kg de torque. Não é assim o maior número possível, não é um carro super potente, mas ele tem um desempenho mais do que agradável, mais do que suficiente para você usar em trajeto urbano e rodoviário. Mas o que mais me surpreende aqui é o conforto de rodagem. Ele tem uma suspensão muito bem calibrada, talvez melhor calibrada do que o EQC, principalmente para o uso aqui em cidade, e em estrada ele é bem confortável, ela é firme o suficiente. O EQC sofria muito com uma suspensão que oscilava bastante, principalmente nesse sentido, e ela era tão macia que era bom, claro, confortável, só que quando você chegava a um local que tivesse muitas lombadas, tinha que passar muito devagar para o carro não raspar a parte central aqui na região das baterias. Isso não acontece com o EQB. Ele é muito bem calibrado, o volante dele aqui tem uma boa resposta, ele é macio o suficiente, mas ele é mais pesado do que a gente é acostumado a ver na maioria dos veículos, digamos assim, veículos premium. Ele é um carro que ele é bem confortável de dirigir, bem gostoso e tem um desempenho mais do que suficiente. Quando você olha e fala, poxa, é só 190 cavalos, é um carro fraco, na verdade não é não. Ele tem o torque dele é muito bom, acho que o que ajuda a tornar a dirigibilidade dele boa é a questão do torque. Então você consegue ter um desempenho satisfatório, seja no ambiente rodoviário ou no ambiente urbano, que é o nosso caso aqui. Então, quando a gente está nessa situação, a gente pode ter um carro que é macio, é confortável, que anda relativamente bem, e como eu falei também, é um carro que que se torna barato de você usar todos os dias, porque num cálculo rápido assim, se você considerasse que o preço do quilowatt-hora para recarregamento aqui do veículo custasse em torno de 80 centavos, 80 centavos é um valor pensando em bandeira vermelha. A média é 0,5 centavos, coisa nesse sentido. Então, quando você faz esse cálculo, você tem em torno um gasto aproximado de menos de 14 centavos por quilômetro rodado. Isso é muito menor do que um cálculo do que a gente vai fazer pensando no seu veículo. Faz mais ou menos a sua conta quantos quilômetros por litro o seu veículo roda, e depois você faz essa divisão para quanto você gasta, quanto que custa 1 litro de combustível para você rodar 1 quilômetro.
e você vai ver que você não vai gastar menos de R$1, R$1,50 no melhor dos casos. Então, aqui ele é muito econômico nesse sentido. Só que, quando você compara com o GLB, a questão de preço, a disparidade é razoável. Então, para você comprar um EQB, um veículo elétrico, você tem que se planejar e considerar que realmente você precisa de um veículo elétrico, porque a gente já sabe que para o mercado atual, que a gente não tem uma estrutura, uma malha preparada para veículos elétricos como é a malha europeia, para você ter um carro elétrico tem que estar muito bem preparado para isso, tem que ser uma escolha mesmo. Então, por questão de itens de série, de acessórios, ele é muito bem equipado, tem piloto automático adaptativo, alerta de ponto cego, tem frenagem autônoma, tem vários itens bastante interessantes, que são bastante comuns dos outros modelos, também a combustão. Então, para você escolher esse daqui, tem que ser uma escolha. Eu gostei bastante do carro, eu acho que não falta potência, não falta conforto, talvez poderia ser um pouquinho melhor ali o acesso para a última fileira de bancos, mas para quem vai utilizar com crianças principalmente, ali o espaço é mais do que suficiente. Olha aqui que legal o efeito de iluminação dele em ambientes escuros. Olha, ele tem a luz superior e tem um efeito aqui como aqueles antigos... Parece alguns celulares que tinha conexão MP3, antigos que tinha esses efeitos, parecem ondas de áudio, né? Mas é bem legal, ó. Dá para você mudar as cores como eu mostrei e mudar essa tonalidade aqui. Considerando uma tarifa de 80 centavos o quilowatt-hora, você gastaria rodando com esse carro aqui em torno de 14 centavos por quilômetro. Se for fazer as contas, colocar no papel aí o que o seu carro consome, você gastaria muito mais do que isso usando gasolina ou qualquer outro tipo de combustível. Só isso já valeria a pena a gente falar que vale a pena ter um veículo elétrico. Esse carro aqui especificamente, a Mercedes divulga uma autonomia dele em torno de 400 km. Nos nossos testes, essa autonomia ela varia bastante. Varia, por exemplo, se você anda com um veículo em baixas velocidades, se você pega a estrada, varia se você pega muito, se você tem, onde você mora, por exemplo, tem muito relevo, tem muita subida, muita descida, tudo isso influi. No meu uso, assim que eu peguei o veículo, ele estava apontando uma autonomia de 470 km, que já é mais do que o divulgado. Mesmo assim, aí começando a entrar já na minha rotina de uso, que é com ruas com maiores subidas, com mais trânsito, essa autonomia caiu para em torno de 380. Então, isso é uma coisa que você precisa considerar bastante na hora da escolha de um veículo elétrico. A questão da autonomia, o seu tipo de uso, ponto de recarga e tudo mais. Pensando em mercado, basicamente ele não tem um concorrente direto nessa categoria de um veículo elétrico de 7 lugares, mas por tipo de veículo a gente pode dizer que os concorrentes dele seriam o Volvo XC40 Recharge e o BMW iX3. De vantagens, os demais eles oferecem a questão de um preço inferior e uma autonomia melhor, só que o Mercedes ele consegue oferecer uma questão de um melhor espaço interno e um maior espaço para pessoas. Claro, ele é um veículo de 7 lugares. De 7 lugares mesmo no mercado, a gente vai ter o BYD Tan, que custa até mais do que esse carro, só que ele oferece uma autonomia maior comprovada e um carro um pouco maior também. Mas aí é uma questão de mercado, uma questão de gosto, de necessidade. E para você, por R$500 mil, você levaria o EQB para casa ou levaria algum dos concorrentes? Deixa aí nos comentários que eu gostaria de saber.